Estamos começando mais um Politicamente e hoje com o sociólogo Messias Júnior. Ele que está sendo porta-voz do PSB aqui no nosso podcast. Então, Messias, seja bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui participando com a gente. E eu começo aqui lhe questionando sobre esse movimento. Ainda estamos aqui, esse movimento no qual você está à frente, o movimento do PSB. Qual o objetivo desse movimento? Fortalecer o PSB. Mas antes de mais nada, eu quero agradecer o espaço do Politicamente, esse podcast, que é bastante escutado e visto, né, em todo o estado do Piauí, por que não dizer no Brasil, né? Tá abrindo para nós esse debate, né? Então, é o debate de fortalecimento do PSB. Um partido que veio da esquerda democrática de 1943, em 47 se tornou partido. E, mais recentemente, após a ditadura militar, apresentou um candidato a presidente da República que quase chegava lá. Só não chegou porque teve uma fatalidade, né, e o avião caiu, que é Eduardo Campos. Sim. Mas o PSB tem um legado em defesa do país, em defesa do Brasil, em defesa do estado do Piauí. O PSB já governou o estado do Piauí. O PSB já administrou a Câmara Municipal por 2 mandatos. Teve 44 vereadores. Metade, 30% da Assembleia e 30% da Câmara de Deputados. Um partido Um histórico, né? partido histórico, um partido de legado, né? Um partido que tem um programa, não é um partido de aluguel, não é uma sigla que chegou agora, foi constituída apenas para resolver interesses individuais. Partido Socialista Brasileiro, PSB, Uhum. é partido que dirigiu a União Nacional dos Estudantes, na época do Petróleo é Nosso. Então, tem que ter posição, tem que ter um legado que precisa sair do ostracismo e da política pequena. Ele precisa mostrar a cara. E na última eleição estadual, infelizmente, nós não tivemos um candidato a deputado estadual, um candidato a deputado federal, não tivemos candidatura majoritária e simplesmente o PSB serviu para contribuir, né, com o tempo de televisão na eleição do Rafael Fonteles, nosso governador. Nós achamos que a posição correta era essa, mas o dever de casa de ter uma chapa de candidato a deputado estadual, de candidato a deputado federal, não foi feito esse dever de casa. Deixou a desejar, né, no caso. Ficou a desejar. Então, como é que esse movimento pretende fortalecer o PSB? Vão viajar pelo país, pelo estado, procurando filiações, conversando com lideranças? Como é que pretendem fazer esse fortalecimento do partido? Olha, nós iniciamos agora, né, nesse processo de renovação de direção municipal, estadual e nacional, porque vai ter um congresso do partido em Brasília, e estamos com expectativas boas, porque a direção municipal, nós elegemos a Bide Lima, uma ativista no Sim. movimento cultural, é mulher, a gente E tem entende grande que tem que ter representatividade, uma a boa Bide. representatividade. Ela militou no movimento estudantil, é uma pessoa que veio da periferia, é negra, né, tem uma representatividade muito interessante e uma expectativa que a gente venha a melhorar na capital. No estado do Piauí, o professor Washington Bonfim, né, é sociólogo também, né, tem bastante respeito na classe política, é um técnico político, eu gosto de Uhum. dizer, né, é uma pessoa aberta ao diálogo, tem visão de Estado e também de projeto para o nosso Estado, assumindo a presidência de forma consensual. O que é que nós queremos? É fazer a vacina.
para que o partido não tenha esse boom agora e volte, né, a não existir propriamente dito, porque o PSB já governou o Estado, como eu disse, aí depois chega numa eleição que não apresenta um candidato a estadual, um candidato a federal. E para isso, nós achamos e entendemos que a composição da comissão provisória, porque nós estamos como provisória por quê? Porque o estatuto partidário tem uma resolução que o partido só é definitivo quando ele atinge uma porcentagem de voto para deputado federal. Se nós não apresentamos chapa para deputado federal, tanto as direções municipais quanto a direção estadual, aqui no estado do Piauí, é provisório. E você sabe que a legislação obriga os partidos a ter um certo número de votos para deputado federal, para ter representação política na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, ter tempo de televisão e fundo partidário. Então, o PSB aqui é provisório. Nós queremos sair desse estágio de provisório. E como é que nós vamos sair? Fazendo com que as pessoas que entrem no partido, né, eles entrem sabendo o programa do partido, né, que venham com as suas ideias e seus projetos individuais, mas entrando dentro do partido tem que dialogar com os outros projetos individuais e tem que estar à frente do projeto coletivo do partido, um projeto de nação, um projeto de Estado, um projeto socialista. E que tenha também os representantes dos movimentos organizados do PSB. A juventude tem a representação, que as mulheres têm a representação, que a negritude, LGBTQIA+, o sindical, a inclusão, todos tenham representações dentro da executiva e com direito a voz e voto. Esse é um item importante. E que o fundo partidário, ele sirva tanto para impulsionar as candidaturas a deputado estadual ou a federal, como organizar o partido pela base. Ou seja, como é que você vai disputar um DCE? Como é que você vai rodar o Estado e organizar a juventude? Como é que você vai organizar o movimento, os filiados do PSB no sindicato sem estrutura do partido, um carro para levar, a questão da comunicação, né? Uma sala dentro do partido? Tem que ter essa estrutura básica para os segmentos organizados do partido. E o terceiro item é esse, é botar a cara. São Não duas... deixar como é que o partido histórico está definindo desse jeito, Isso. sendo que tem história, tem carga política, não é, Messias? Então, vocês vão resgatar tudo isso e mostrar. Nós ainda estamos aqui, Nós né? ainda estamos aqui. E Como aí é tem o que nome do apresentar, movimento. para mostrar que nós estamos aqui, o melhor momento é o momento eleitoral. Sim. Então, são 2 vagas para senador. Eu defendo, e o segmento é a unanimidade do partido, que o atual governador, Rafael Fonteles, deve ser reeleito. Vamos trabalhar pela reeleição dele. Sim. Porém, nas 2 vagas de senador, o partido, é o entendimento do segmento, é o meu entendimento, ele deve apresentar um candidato a senador. Nós temos até setembro para isso. Mas já tem um nome. Pronto, era isso que eu queria que você perguntasse. Já tem nome? O PSB, né, governou o Estado. O governador, o ex-governador Wilson Martins está no PT por uma circunstância. Então, ele pode, evidentemente, aí é uma decisão pessoal dele, né, ir para o partido e ser candidato a senador. Pode ou não pode? Pode. Entendeu? Não tem nada que impeça. Nada que impeça. O Washington Bonfim é secretário de Planejamento. Sim. Seria candidato a governador pelo Cidadania, né? Só que o PSDB à frente lá tirou ele terminou indo apoiar o Rafael e nessa história toda se filiou ao PSB. É um nome também, né? Nós temos o próprio Rodrigo Martins, que foi deputado federal, foi presidente da Câmara, é um jovem, conhece o partido, está afiliado há algum tempo e poderia ser. Mas nós também podemos colocar um militante do partido, né, que vá para o embate político ideológico. Então, tem muitos nomes. Ou seja, sugestivos, né? Nomes nós temos vários, né? Até porque o partido tem história. E também, até setembro, nós podemos filiar pessoas que tenham o mesmo pensamento nosso, né, de desenvolvimento do estado do Piauí,
do país e que possa fazer um embate ideológico contra o nazifascismo, levantar bandeiras que a gente defende, né? Que o povo defende, que é, por exemplo, a redução da jornada de trabalho, né? Uhum. Que não apenas vá ter opções, ter mais opção para o povo, não ter só duas candidaturas do sistema. Ou Sim. seja, olha, nós temos aí duas vagas, já tem o Ciro lá pelo PP, tem o Marcelo Castro aqui, né? E vamos ver qual é a outra. Ah, o Júlio César. Estão aí na política há muito tempo também, né? E eles representam o partido deles, né? Sim. Então nós queremos que tenha alguém, né? Com clara, evidentemente, se puder juntar o eleitoral e o programático, ótimo. Se não, por que não fazer como o PT fez lá atrás, que lançou um pequeno comerciante do Saci, seu Ribamar Santos, a candidata a governador, e por isso mostrou suas ideias, por isso atraiu jovens, por isso atraiu o pessoal das igrejas, por isso atraiu sindicalistas, por isso atraiu as mulheres, os negros, os excluídos da sociedade e hoje governa o estado do Piauí. Por que a gente não pode lançar um candidato a senador nesses termos? Podemos sim. E aí, evidentemente, com a candidatura trabalhada, a gente começa a trabalhar a chapa de deputado estadual e federal, né? Nós defendemos que o partido saia com a chapa de estadual e federal no estado do Piauí. Então, pelo que eu entendi, o partido pretende, vocês vão trabalhar para isso, para lançar nomes estaduais, candidatos federais também do Senado, mas vão priorizar a aliança do governo. Não vai sair nenhum nome a governador, vão priorizar, vão continuar Não, a apoiando prioridade nossa é manter a a aliança. aliança com o governador, Sim, né? é A certo. reeleição do governador Uhum. Rafael Fonteles, trabalhar até setembro um nome, né? Para apresentar e que seja consenso dentro do partido ao Senado Federal e organizar uma chapa competitiva para deputado estadual e deputado federal. Então, se a gente começa a discutir, né, programa, começa a planejar o que é que nós queremos, isso tudo, evidentemente, em conversa e parceria com a direção nacional. Não podemos a nacional fazer uma coisa lá e a gente fazer aqui e elas fazerem lá, porque o partido é um só. Tem que estar tudo alinhado. O PSB é o Partido Socialista Brasileiro. Não existe o PSB do Piauí, o PSB de Recife, o PSB de Brasília, o PSB de Campo Maior, o PSB de Teresina. Existe um PSB. Então tem um projeto, uma estratégia também nossa, o PSB Nacional tem o vice-presidente da República. Nós queremos manter essa vaga de vice-presidente com Alckmin, né? O PSB tem governo de Estado, o PSB tem um nome crescendo aí, que é o João Campos, filho de Eduardo, prefeito de Recife, e que nós entendemos que brevemente poderá ser até, inclusive, o nosso candidato a presidente da República. Certo. Messias, a gente vê hoje que, no contexto atual, eu fui 10 anos petista, mas o melhor partido para eu entrar hoje é o PSD, o PDT, o MDB. O melhor partido é esse. Então, as pessoas hoje elas estão ali se aproveitando do fundo partidário de um determinado partido, e aí sai, se filia a outro, vai sempre na conveniência. E eu aqui, para fazer essa entrevista com você, vi que você está há 30 anos militante. Tem os militantes que migram para outros partidos também. Você está há 30 anos no PSB. O que é que te motiva a continuar nesse partido? É a paixão ideológica, a fidelidade mesmo pela ideologia? O que é que está te motivando a estar nesse partido? E, na sua opinião, o que é que você acha que faz com que os militantes estejam rodando tanto nas siglas partidárias? Primeiro, a pergunta primeiro. O que me motiva estar no PSB? É o mesmo que me motiva ainda estar na política, ainda estamos aqui. Eu acredito na transformação social, eu acredito no povo, eu acredito na organização do povo, né? Eu entendo que o Brasil e o mundo, ele vem melhorando em vários aspectos.
porém deu uma freada brusca, né, em termos de cidadania. Por quê? Porque a elite política mundial brasileira ela foi fragmentando o povo e criando várias organizações, enfraquecendo o coletivo, as instituições e fortalecendo o individualismo. O neoliberalismo venceu, está vencendo, Uhum. né? O individual, sou eu. Então você tem uma ideia, aí já entro na segunda pergunta, você chegou no Brasil ter 70 partidos. Quantos partidos socialistas, quantos partidos comunistas, quantos partidos liberais, quantos partidos cristãos? Então, assim, o político de mandato ou de elite que tem estrutura, ele migra de acordo com a sua conveniência, Uhum. tendo 80 partidos, você tem opções, Uhum. certo? Aí você vai fazer cálculo matemático. Qual é o partido que fica mais fácil de me eleger, com menos voto, com menos, que eu vou gastar menos, mas tal, etc. Você virou comércio. Virou comércio. Uhum. E como eu acredito na transformação do povo, eu acredito no povo, na organização do povo, né? Eu tenho uma ideologia, que é essa ideologia de favorecimento das causas populares e do povo no poder. Então eu faço política, defendendo políticas públicas, para melhorar para todos. Então eu não compro voto. Então tem dois tipos de situação. Tem um voto comprado ou estruturado, porque não todos são comprados diretamente, mas se você faz parte de um governo, você indica terceirizado, indica secretaria, indica não sei o que tal, você é forte, você tem uma estrutura de poder, Uhum. não é verdade? Então aí Sim. não é compra de voto, mas você tem uma estrutura de poder. Sim. Né? Se você é de uma família rica, que tem empresa, tal, e que arranja emprego para quem não tem, e tal. Você, mesmo explorando, às vezes você obriga. A gente sabe quantas vezes. A maioria dos pobres, dos trabalhadores, eles são obrigados a votar, me dê o título, me dê a zona, tal, senão você vai perder o emprego, entendeu? É. Eu não faço isso. E eu fui candidato, né, no sentido de fortalecer a sigla partidária, o PSB. Vou dar um exemplo aqui. Eu era candidato a vereador de Teresina em 2004. E bem estruturado, organicamente, porque eu participei do Fora Collor, eu fui presidente do DCE, eu fui da União Nacional dos Estudantes, eu cheguei a ter uma briga aqui que foi nacionalmente conhecida com Heráclito Fortes. Né? Fiz todo o dever de casa para ser candidato a vereador em 2004. Terminei abrindo, deixando de ser candidato a vereador, né, para segurar, não ter uma divisão interna no partido, e fui candidato a vice-prefeito, numa chapa com o PCdoB. Só que o PCdoB botou o candidato Robert Rios. E não tenho nada pessoal contra o Robert, mas quem conhece o Robert sabe que ele é explosivo. No primeiro debate ele foi brigar com quem? Ou seja, foi humilhar um pobre que está tentando ser candidato, não falava direito, fazia palhaçada, fazia uma brincadeira. No entanto, né, na medida que você é arrogante com a pessoa do povo, você ofende todo o povo. E ele Com ofendeu. Qual foi o certeza. resultado? Perdeu por quem? E aí eu deixei de ser vice-prefeito da cidade de Teresina, né? Eu já tinha deixado de ser candidato a vereador para poder segurar a chapa e fazer uma aliança com o PCdoB. E nós elegemos pela primeira vez, se não fosse essa estratégia política, né, nós elegemos 2 vereadores. Né? Um do PSB e um do PCdoB. PCdoB, inclusive, o João Cláudio. Uhum. Né? Outras vezes eu fui candidato para ajudar a chapa de deputado federal. Você sabe que uma chapa, ninguém faz o coeficiente sozinho. Então tem que ter a junção. Na última eleição de candidato a federal, eu tive quase 5.000 votos, né, sem gastar nada, com os amigos, com as ideias e tudo mais. E
a gente continua aqui na luta, né? No partido, Uma não isso, votação bem expressiva, viu? isso Ainda mais porque não se liso. tem, e não se tem mais Eu vou esses te contar uma votos história de liso aqui. ideológicos. O Eduardo Campos, na época era governador de Pernambuco, estava construindo a candidatura dele para presidente da República. Nós estávamos na casa do ex-governador Wilson Martins e o, o Wilson estava com ele, o Eduardo vem cá, X, tal. Então conheci o Eduardo Campos da juventude do PSB. E estávamos lá na casa dele, e ele disse assim, Messias, vem cá, tal. Eu fui, encostei. Aí o Wilson, aí, Eduardo. O Wilson, aquele jeitão dele. Oi, Eduardo. Aí a Liz apresentada, disse, é por isso que eu gosto dele. Ou seja, eu sempre fui uma pessoa que eu sei que eu não tenho recursos financeiros, certo? Sou filho de um bodegueiro e de uma costureira, dona de casa, né? Que inclusive não está aqui entre a gente mais. Mas eu sempre fui ousado mesmo, né? Tanto que chegou onde chegou, porque pode não ter sido Coordenei a político campanha do Eduardo eleito. Campos a presidente da República. Olha aí. Olha só, quem era o coordenador da região norte era o Messias Júnior, cientista político, sociólogo do Piauí, que, entre aspas, não tinha voto. Eu acho que eu tenho voto, Sim, certo? O que falta, né, é organizar, né, alguns segmentos sociais para poder juntar e a gente eleger. Porque a gente se divide muito, né? sim. É certo? Então, o voto de opinião é um voto que se divide muito. Né? E aí fica, para quem tem estrutura de poder ou estrutura econômica, sai melhor na campanha. Eu coordenei a campanha dele no norte do estado, de Eduardo Campos. Quando ele morreu, eu estava em Belém fazendo a agenda dele. Aí você pergunta, Nossa. mas tu é do Nordeste? Não, porque aqui no Nordeste já tinha um coordenador que era do Rio Grande do Norte, lá com a Vilma, que era ex-governadora, né? Indicou o governador do Nordeste. E o Eduardo queria que eu ficasse, né, numa das coordenações regionais. E eu, inclusive, quando foi meu nome aprovado na Executiva Nacional da reunião, eu vim me tremendo de Brasília para cá e disse, eu vou ter condições de fazer esse negócio porque eu não conhecia nada lá. Ele disse, não tem problema nenhum, você não conhece, você pode não conhecer o Estado, mas você vai representar o partido politicamente. Você conhece o Capiberibe, lá no Amapá, você conhece o Cássio Andrade, no Pará, você conhece lá no Amazonas, o nosso prefeito. Então, assim, você conhece as pessoas e Tinha você conhece a abertura nossa para estar lá. ideologia. E você é da direção. Então, você tem como levar a nossa mensagem e tem condições de defender os nossos interesses lá. E quando ele faleceu, inclusive, foi logo após essa entrevista no Jornal Nacional. Eu Uhum. estava fazendo uma mediação entre o PP e o PSB lá em Belém, né, que estavam trabalhando na agenda dele. Como você sabe que os partidos, cada qual quer puxar a sardinha para o seu lado, né? Sim. O PPS estava puxando para um lado e o PSB por outro. E o do PSB atrapalhando, porque atrapalhando no sentido de dizer assim, olha, aqui não é PSB nem PPS, aqui é eleição do Eduardo Campos. Não estamos discutindo aqui quem vai ser deputado federal mais votado aqui, se é do PPS ou do PSB. Quando a gente sair, vocês correm atrás dos votos. Mas é que os dois têm que apoiar o Eduardo. Aí não estavam se entendendo na agenda como deveria ser. E eu sugeri ao nosso presidente, Eduardo Campos, que a agenda lá fosse desmanchada. Aí, não tem problema. Se você disse, desmancha a agenda, comunique, né? E vá para Rondônia, se eu não me engano. Rondônia ou era Roraima? Um desses dois estados. E ele desfez. Eu estava desfazendo a agenda, né? Quando o avião caiu. Né? Você imagina o susto que eu tomei sozinho Uhum. num apartamento lá em Brasília, novinho, um pouco mais novo, né? E sozinho. Né? Um susto muito grande. E assim, é o que eu estou lhe falando. A gente tem que ser ousado, a gente tem que, né, defender aquilo que a gente acredita. Se hoje a mulher vota,
se hoje a mulher tem a Lei Maria da Penha, porque ela teve Tem voz, hoje a coragem, mulher tem voz, né? Que não teve tinha. coragem, né, de lutar por isso. Não estou dizendo que está a mil maravilhas. O feminicídio está aí, entendeu? Que a gente tem que continuar, né, lutando. O espaço de poder também é muito machista. As Com mulheres têm que certeza. participar mais. Mas já avançamos por quê? Porque teve coragem e ousadia de lutar. Então é isso que eu faço, né? E por falar em coragem e ousadia, esse movimento é um movimento bem desafiador, né? Ainda estamos aqui do PSB. É um movimento desafiador, mas que você vai estar indo lutar por aquilo que você acredita, que é o fortalecimento do partido. Como é ser o porta-voz desse movimento? Olha, na realidade, nós estamos sendo porta-voz, né, do partido, mas de uma ideia, que é a ideia do povo estar representado nos partidos políticos e na política. Ele tem a voz e que tem a vez, que não sirva apenas para votar, apenas para carregar bandeira. Então, ultrapassa os muros do partido. E ainda estamos aqui. Ou seja, nós vamos lutar para que o PSB sobreviva. Ele só vai sobreviver se ele tiver uma chapa de deputado federal no Piauí e nos outros estados, que ele supere a cláusula de barreira para ele existir contra o partido. Porque o partido pode muito bem deixar de existir depois dessa eleição. E vai Deixar de lutar para existir, não acontecer isso, né? virar uma federação e dentro dessa federação se diluir. Pode, pode. Pode fazer uma federação e crescer? Pode também. Aí é uma discussão que a gente vai ter que fazer. Mas, no entanto, a gente vê que alguns partidos que estavam crescendo se aliaram a outros partidos e deixaram de ser partido. Né? Sim. Porque nós estamos num processo de reorganização partidária. E de fusão. Isso. Partido. Eu defendo, né, a sobrevivência do PSB. Então, essa tese nós vamos levar para o Congresso Nacional em Brasília, para que cada estado tenha um candidato a senador, onde não puder lançar candidato a governador, porque é o caso do Piauí, certo? Mas a gente está projetando o nome do partido, está projetando uma liderança, e que a gente trabalhe chapas estadual e federal, mas principalmente a federal, porque é onde precisa dos votos, que a legislação obriga. Então a gente tem que trabalhar essa história do voto, mas a história orgânica também, uma coisa com a outra. Não dá para desassociar. A gente só pensar no voto. Tem que pensar no voto. Eu não sou idiota, entendeu? Eu sou um cientista político, eu sei que você se elege com voto. Sim. Né? Mas nós temos também que levar o programa do partido, a gente fazer que as pessoas acreditem na hora de votar. As pessoas não estão acreditando mais em política, em político. Então, não. Né? O antissistema hoje está sendo a ultradireita. Um absurdo. É o antissistema. Nós, que éramos o antissistema, que queríamos espaço para as mulheres, porque não podiam, nós que éramos antissistema, que a gente queria democracia na década de 80, né? Nós levantamos a bandeira por direta já. Era o antissistema, era a esquerda. Aí agora Hoje, o jogo virou. O jogo virou. A extrema-direita está sendo. Os partidos não presta, negando a ciência, negando a cultura, negando as universidades, a educação, os partidos políticos, né? Avacalhando a religiosidade, ou seja, as pessoas levando o nome de Deus para a política em vão. Você viu o que aconteceu com o Papa? O Papa, entendeu? Um dos maiores papas da história da Igreja Católica, defensor dos pobres, dialogava com todo mundo, né? Com todas as classes sociais, com todas as religiões. Extremista nas redes sociais. Morreu comunista, graças a Deus, e não sei o quê. Ou seja, houve uma lavagem cerebral danada. Então, nós temos que se posicionar, nós temos que levantar bandeiras de redução, no meu entendimento, de carga horária do trabalhador, mais espaço para as mulheres. Temos que
governo, nada existe sem dinheiro. Tem que ter imposto, sim. Agora, quem tem que pagar imposto não é pobre, não é classe média, entendeu? Quem tem que pagar imposto, e muito, é quem tem mais. Não é que o pobre não vá Não vai pagar, pagar, mas entendeu? que Mas seja ele tem que ser algo proporcional. proporcional. Isso. Agora você tem 1%, né, de milionários e bilionários no Brasil, né, que não paga IPVA de jet skis, de lancha, e o pobre paga IPVA do Fusquinha. Tem alguma coisa errada aí. Então tem que taxar grandes fortunas. Tem que taxar, tem que levantar essa. Taxar grande fortuna, tem que discutir essa questão também da fim da jornada 6 por 1, a mexer com a economia mesmo. O 13º, quando levantar essa bandeira, vai quebrar o comércio, vai quebrar isso e tal. Não quebrou. Pelo O contrário, povo tá entendeu? injeta o 13º no próprio Isso comércio, no né? próprio comércio. Então, o fim da jornada 3 por 1, a 6 por 1, 6 por 1. né? Ela vai dar dignidade ao trabalhador. Aí você pega, é triste demais. Entra, sai da periferia, lá da Santa Maria da Codipe, vai trabalhar no centro, não tem ônibus, não tem nada. Aí tem que estar 7 horas abrindo o comércio lá. Aí volta a Santa Maria da Codipe, chega 10 horas da noite em casa, sai 5 horas da manhã. Isso é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Vai folgar no domingo. Tá Um dia só. morto. Consegue nem ter lazer, Não né? tem Vai querer só lazer, não tem descansar, só qualidade de vida. dormir. E a política, se ela não servir, né, para servir as pessoas, para trazer qualidade de vida para as pessoas, ela não serve. Então, o partido é para isso. É para dar qualidade de vida para as pessoas, para proteger os que mais precisam. Né? Então, Fazer Messias, justiça social, né? o PSB está com esse movimento de fortalecer o partido. Em contrapartida, está enfrentando a questão da vereadora Tatiana Medeiros, que teve o mandato, conquistou o mandato na Câmara, uma mulher, como a gente estava conversando, que conseguiu alcançar seu objetivo. E, em contrapartida, o PSB está enfrentando essa dificuldade, essa problemática, né? Digamos assim. Como que o PSB tem lidado com isso e como que o PSB está se articulando em relação a essa situação? Está esperando na justiça? Tem achado outra forma para lidar com essa imagem do partido? Como é que você vê essa problemática no partido hoje? Olha, esse movimento ele surgiu muito por isso. Primeiro, pela ausência de partido na eleição para governador do estado com Rafael Fonteles. E também, nesse momento agora, nós estamos passando por isso, porque nós elegemos, o povo elegeu alguém pela sigla do PSB que não era do PSB. Uhum, Né? Então, não vou nem aqui entrar na questão de gênero, sim. homem e mulher. Muitos que foram para o PSB foram no finalzinho do segundo tempo, para formar uma chapa, número, quantidade, sem olhar a qualidade, sem olhar a formação da chapa, programática tal e tudo mais. Então, essa questão da Tatiana, ela inclusive nos estimulou A a esse dizer que movimento. ainda estamos aqui, certo? Uhum, E no que diz respeito à questão jurídica, aí cabe a justiça eleitoral, a justiça comum, porque aí tem duas vertentes, né? Tem uma eleitoral, né? E tem a comum também. Então, foi a Polícia Federal com um negócio de companheiro dela que foi preso, coisa uhum. parecida e tal. Então, cabe à justiça aí resolver. Né? Enquanto o partido, eu não sou da direção do partido, não, esse abacaxi, né? Vamos ter que descascar, evidentemente, mas se descasca fortalecendo o partido. E eu acho que o passo importante foi a eleição da Bidi Lima, uma pessoa que a gente conhece, que a gente sabe da história dela e tudo mais, né? E que está há algum tempo e que está abraçando as ideias socialistas. E o próprio Washington Bonfim, que já está também, já tem um certo conhecimento dentro do partido e que está assumindo a presidência do partido. Então, a gente sabe, a gente tem ansiedade de já resolver tudo de uma vez, não vamos resolver, mas eu acredito que
o partido está caminhando para ter esse fortalecimento com o Washington e com a Abdi Lima. E eu vi que o próprio partido já tem pressionado a Câmara para o suplente assumir, porque está lá. Aí, nesse aspecto aí, eu vou dar uma opinião minha. Certo. Evidentemente, o partido, porque a eleição vaga não é, é a do vaga é PS, do partido. é do A PSD. vaga não é da vereadora, né? Uhum. Certo? Então, assim, se para eleger um vereador, é a soma de todos que vai dar o coeficiente eleitoral, tem a vaga do partido. Ninguém se elege só. Uhum. Para se eleger tem que estar. É por isso que esse movimento Sim. está ganhando raízes. Né? Porque as pessoas têm que entender que antes de entrar no partido político, né, eu tenho que saber qual é o programa, o que é que defende e tal. Até saber como é que vai se posicionar o partido. Porque o que foi que a gente vê aqui? Não vou nem falar do prefeito atual. Vou falar do ex-prefeito Firmino Filho. Elegeu a maioria da Câmara. Aí o doutor Pessoa ganhou a eleição. Não deu 6 meses, ele não tinha mais ninguém. Na realidade, não deu 6 meses, né? Ele não tinha mais vida. Sabe por quê? O individualismo foi grande demais. Essa Câmara Municipal, desculpe, entendeu? Não vou generalizar, né? Mas a formação dela, né? Principalmente aqui passou, muita gente foi eleita ali porque o Firmino ajudou, porque estava num espaço de poder conquistado pelo PSDB. Mas o individualismo Mas falou mais aí, alto que o coletivo, né? isso, ele pegou e foi fazer o quê? Né? Eu não sei o que motivou ele fazer aquela ação dele, né? Mas a pessoa governa o município, ajuda as pessoas e tal. Todo mundo dá as Se costas. dedicou a vida toda, né? Aí. Eu lhe digo isso, eu sou testemunha disso. Eu, no governo do Wilson, eu fui presidente do Instituto de Metrologia do Piauí. Eu tive 5.000 votos. Chegava gente lá, disse, olha, dei tantos votos aqui, outros não sei o quê. Se eu fosse somar, dava 30.000 votos. E lá todo mundo ligando para mim, inclusive empresários, né? Um comunista desse aí, chegar lá, um socialista desse aí, esse é esquerdista, não sei o que tal. Mas eu estava lá, a gente estava fiscalizando, a gente estava não sei o quê, com promessas indevidas. Para tirar, inclusive, como é que se diz? Multas. Quantos comerciantes chegaram lá? Não estou falando comerciante pequeno, não, estou falando comerciante grande. Ele disse, olha, Messias, tu vai eleito, né? Agora tu me ajuda aqui. Eu disse, não, nós demos tantos empregos. Isso é verdade, concordo. Vamos fazer o seguinte, eu sei a importância da sua empresa para o estado do Piauí. Mas vamos levar para o Inmetro, né? E ao Inmetro, e a gente fez propostas boas, republicanas, para poder pagar. Porque tinha muita multa, vendendo coisas irregulares, sem qualidade, peso abaixo do que era para... Essas coisas assim. Posto de gasolina, quantos donos de posto de gasolina chegou lá, precisa, pai, tal. Pessoas dizem, rapaz, sou teu amigo, tu lembra de mim? Aí eu tive muito amigo, né? Eu disse, não dá. Eu acho que é por isso também que eu saí candidato a vereador, eu tive 1.000 e pouco, porque na hora que chegava um que ia votar em mim, disse, pai, vote nele não, vote nesse aqui, que qualquer um aqui, até eu lhe dou aqui, para não votar naquele caba, porque aquele caba não aceitou. É o preço que se paga, entendeu? Por ser correto. Você perguntou, por que tu ainda está aqui? Porque eu acredito nas pessoas, eu acredito na mudança, eu acredito que a gente evolui coletivamente, enquanto ser humano. Entendi. Meu pai, super machista. No fim da vida, não sei o quê, rapaz, precisava ver a relação dele com a minha mãe, com os filhos. A gente tinha até medo do papai. Porque ele teve uma criação, mas ele evoluiu. Né? Então, assim, em vários aspectos, você, porque nós tivemos uma sociedade patriarcal, então a gente comete, né, vacilos, como se diz, né? Mas nós estamos evoluindo, então a gente pode evoluir. Então, sim, a gente já elegeu uma negra, mulher, combativa, entendeu? Sem dinheiro, veio a preferir a Trindade, deputada federal. Por que não elege o Messias? Por que não elege a Marília? Por que não elege o João, o Pedro, o Chico?
né? Então você ainda acredita nas pessoas, né? Eu acredito, eu ainda não, Na eu evolução. acredito nas pessoas, eu acredito no povo, né? Agora, a necessidade fala, você está com fome, você está vendo seu filho morrer, entendeu? Precisando de uma consulta. Aí o caba chega lá bonzinho, dá. Você vai fazer o quê? Eu vou condenar esse povo? Eu vou Entendi. condenar esse povo? Eu não posso condenar, Marília, né? Você vê assim, você tem um emprego numa loja grande, né? Diz, olha, se você não arranjar tantos outros, você está desempregado, a pessoa não vai comer, ela vai fazer o quê? É. Você é um terceirizado, chega o dono da empresa ou aquele político safado, que eu digo é safado, você arranjar uma coisa e exigir, entendeu? Porque se ele for do seu campo político, trabalhou, tal e tudo mais, não precisa nem exigir, ele vai lhe ajudar, ou não é? É, sim. Não é verdade? Ganhou um DAS, só, se você não votar e tal, isso, não é assim. Se eu levei alguém, porque esse alguém votou comigo, nós temos. Aí, naturalmente ele vai votar, né? Mas uma boa parte, infelizmente, da classe política, ela obriga, Sim. entendeu? E isso aqui que dói, né? Certo? Mas o povo é honesto. O povo é honesto, né? O sistema é que corrompe o povo, né? Porque a fome dói, né? Aí você, enquanto ser humano, você é individual nesse momento, Já porque ia lhe você vai dizer, sobreviver. querendo ou não, entra o individualismo. É sobrevivência. É sobrevivência. Então, o povo não é corrupto. Quem viciou o povo foi a elite política. A elite política, que hoje não sabe o que fazer. Porque os R$ 100 e R$ 200 na compra do voto não está mais servindo. A Uhum. conversa que a gente tinha era de 4,5 milhões para a candidatura. Se você pegar o mandato todinho e somar o salário, é isso aí. Ele vai ter que tirar de que forma? Cobrando em propina de 30%, de 20%? São coisas que a gente tem que. Certo? Então, assim, De o que rever. nós temos que mudar é o sistema. Né? Agora, o povo ter consciência também, né? De segurar um pouco seus egos. Né? Ou seja, se juntar, né? Em associação de moradores. Associação de moradores hoje tem um papel importantíssimo, mas muitos só sobrevivem Acabam se porque envolvendo na política e volta o individualismo. muito sobrevivem porque são cabo eleitoral de fulano, de ciclano. Exatamente, Não, é o que eu disse. entendeu? Ou seja, nós temos que mudar isso aí. Nós temos que Sim. mudar. Eu acho que o Brasil está mudando, certo? A eleição do Lula foi importante, né, para isso. Nós temos que eleger, né, mais político alinhado, né, com a democracia, com a participação, com o republicanismo, ou seja, com a política republicana, né, não de interesse mesquinho, né, lá no Congresso Nacional, no Senado Federal, até para ajudar, porque às vezes já elege o Lula, mas é o Congresso aí. Emendas PIX, É. né? Então, eu trabalho muito nessa questão da formação. Eu acho que é por ser cientista social, né? E aí, a candidatura ela é uma consequência. Eu não fui candidato, não fui por vaidade. Então, tal que eu poderia ter sido vereador. Vou dar um exemplo aqui, na época que eu briguei com o Heráclito, estava na mídia, né? E Jornal política Nacional. também é um momento, né? Você estava num momento Pronto. de conquistar a sua cadeira. Isso, entendeu? E aí, assim, a gente tem que ter consciência política mesmo, a gente tem que participar, né? Aí o que falta, evidentemente, é a educação. E aí a formação política. Por isso que eu defendo, dentro do partido, um recurso da fundação do partido, que no nosso caso é a Fundação João Mangabeira, sirva para formar a juventude, as mulheres, os negros, mostrar o seu papel, o seu direito. Né? Essa é a concepção nossa. Entendi. Messias, a gente está chegando aqui ao final do nosso podcast e eu queria que você deixasse aí uma mensagem para a população, convidando para se juntar, quem tem a ideologia do PSB, se juntar a vocês, deixar uma mensagem aí para os jovens, para as mulheres, para os negros, a mensagem do PSB, você que está sendo aqui o porta-voz do partido aqui no nosso podcast. Olha, junte-se, né, ao PSB para melhorar cada vez mais o estado do Piauí, não deixar ele retroceder. A gente sabe que tem problemas e problemas muito no estado do Piauí.
mas precisamos avançar na Assembleia Legislativa para ajudar a governar, na Câmara dos Deputados, porque nós temos um presidente que fez uma aliança ampla e tem todos os segmentos lá, e tá muito difícil. Um presidente que faz entrega para o povo, mas, no entanto, não está sendo. Tem dificuldade na Câmara Federal, no Senado Federal. Junte-se para disputar também uma vaga, mas juntos para fortalecer a juventude do PSB, uma juventude que saiu às ruas para conquistar o petróleo é nosso, uma juventude que participa da União Nacional dos Estudantes, que defende escola pública e de qualidade. Venha para o PSB para fortalecer o movimento das mulheres e defender os direitos das mulheres, principalmente a luta contra a violência, que está altíssima, o feminicídio no nosso estado, inclusive. Venha para o PSB para fortalecer o movimento sindical do PSB, que é a SSB, Sindicalismo Social Brasileiro. Estamos, inclusive, disputando o SINT, o Sindicato dos Professores, para poder melhorar as condições dos professores. Venha para o PSB para fortalecer o movimento de inclusão do PSB e fortalecer um segmento que é muito importante, que é da idade. O Brasil está envelhecendo e nós, passou dos 50, começamos a ter dificuldade de acompanhar a evolução, não só tecnológica. Por exemplo, está correto o governo do Estado quando pensa no futuro, mas não pode deixar ninguém para trás, está ficando muita gente para trás, certo? A gente pensar na tecnologia, né? Na internet, lá no futuro. Tem gente que ainda falta ser alfabetizado, né? Tem muitas outras questões que a gente tem que... E o PSB está aí para isso, né? Para fazer esse debate, inclusive com o próprio governo, para fazer avançar e não deixar ninguém para trás. Então, venha para o PSB, seja mais um na defesa de uma sociedade mais justa, mais igualitária, aquilo que o nosso Papa, né, defendeu. Eu não sou praticante de nenhuma religião, né, mas eu estou defendendo a ideia dele, né, a ideia de defesa, de inclusão, de humanidade. Então, venha para o PSB para não pensar só em número. Número é importante, mas pensar em gente, em pessoas. Então, a gente revitalizar o centro da cidade, por exemplo. Vamos revitalizar o centro? Vamos. Vamos pensar, sabe o quê? Expulsa todo mundo lá, aquele pessoal que vive drogado ali, que não sei o que tal. Pensar nas casas que estão sendo desvalorizadas. Não é só nas casas. Nós temos que pensar no centro para habitar o centro, né? E aquelas pessoas têm que ter um destino para elas. Entendeu? Ou ali ou em outro lugar. E se for outro lugar, também não pode ser afastado, sem sala de aula, sem posto de saúde, sem ônibus, sem nada, não. Porque senão ela volta. E está correta. É sobrevivência. Então, venha ser humano no PSB. Esse é o convite. Tá certo, então, agradeço aqui a participação do Messias Júnior e vamos até o próximo Politicamente na próxima quarta-feira.